Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha mais uma vez o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Manuel da Arquidiocese de Londrina, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira. É uma alegria muito grande estar com você todos os domingos e através também do podcast. Você ouve a qualquer hora do dia na sua viagem e também do YouTube. Já aproveito para que você possa levar essa mensagem para outras pessoas também, ou seja, partilhando o nosso link, né? Isso fará diferença para você e também para muitas pessoas que precisam, às vezes, ouvir uma mensagem para que a vida tenha um outro sentido. Pois o nosso programa, ele traz essa experiência. Uma história do nosso cotidiano, nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo eu elevo essa história, né, numa dimensão espiritual para nós conseguirmos, né, olharmos um pouco nossa realidade, nossos sofrimentos, mas termos uma esperança. Inclusive agora, nesse ano, que é o ano da esperança, né, conforme o Papa mesmo nos pede, para que nós tenhamos essa esperança e, claro, em Cristo, né, não nas coisas do mundo, não na nossa autossuficiência, mas naquilo que a Igreja nos ensina. Portanto, peço mais uma vez que você divulgue a programação para o seu grupo de amigos, familiares e também as pessoas do trabalho. Irmãos e irmãs, o nosso trabalho é sempre voltar-se para Deus, para que Ele, enquanto Pai Criador, Ele possa também, claro, estar sempre conosco, mas se voltar para aqueles que olham para Ele, que clamam por Ele também. E hoje, então, eu vou contar uma história para nós vermos como que essa integração nossa, enquanto filhos, para com o Pai, ela pode fazer toda a diferença em nossa vida. O nome da história é Carroça Vazia. Eu creio que essa história você já deve ter ouvido em outras situações, em algum retiro, por exemplo, até mesmo em programas de rádio. Mas claro, sempre que ouvimos a mesma história, com outra dimensão, outra conotação, com outra pessoa, com outro pensamento, isso vai o quê? Enriquecer-nos, sem dúvida alguma. Então preste bem atenção nessa história para ver como é que ela pode ajudar você a classificar o seu dia a dia e a partir da sua sensibilidade espiritual, que é o saber ouvir, você conseguir colocar muitas coisas em prática, ou seja, o seu dia ser algo bem diferenciado. Essa história, ela vai trabalhar em nós a dimensão do som, a audição, ao mesmo tempo da perspicácia do nós ouvirmos aquilo que não estamos vendo. Então vejam que o assunto, ele vai delinear o quê? Uma atenção muito grande para com cada pessoa que agora está ouvindo. Quando eu falo, por exemplo, dos sons, imaginemos agora, por exemplo, você voltar na sua infância, voltar mentalmente na sua infância e começar a escutar aqueles sons que eram agradáveis para você. Eles, naquele tempo, fizeram muito bem, sem dúvida alguma. E se você ouve esses mesmos sons hoje, por exemplo, uma música, quem ouviu a música nos anos 90, por exemplo, né? E ouve esta mesma música hoje, você vai trazer toda a sua história de vida para o tempo atual. Então esta é uma das grandes riquezas de nós fazermos essa retrospectiva. Para que a partir dessa retrospecção a gente possa trabalhar a introspecção, ou seja, aquilo que vai adentrar em nós, que vai fazer a diferença em nós. E mais do que isto, o ouvir é uma sabedoria que Deus nos ensina. Aqui está o lado espiritual do nosso programa. O ouvir, do modo normal, é o que você está fazendo agora. Mas o ouvir, o colocar isso para dentro, silenciar a vida, aquele momento, esse minuto agora, isso é a introspecção. É você valorizar aquilo que aconteceu na sua vida, que foi muito bom, mas que, claro, ficou no passado, mas que a qualquer momento isso pode vir à tona. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui duas dimensões para vermos o sentido dessa história que daqui a pouquinho eu vou contar. Primeira, sons nos remetem ao conhecimento. Não tenha dúvida sobre isso. Toda vez que você escuta, por exemplo, um som, você sempre vai remeter a alguma coisa da sua vida ou até mesmo do que você vai fazer naquele momento, a partir do momento que ouviu o som. Aqui eu cito, por exemplo, um filme muito interessante, chama-se O Som do Coração. Olha, se você ainda não ouviu, aliás, não assistiu esse filme, assista. O Som do Coração. Ele traz uma mensagem muito profunda sobre tudo aquilo que o som faz parte do nosso dia a dia, tudo que ele traz para nós.
Então o som nos remete diretamente ao conhecimento. E o conhecimento faz o quê? Abre para nós portas naquele instante. Essa que é a grande riqueza. Ah, padre, eu ouvi esse som quando eu tinha 8 anos, 12 anos, tá? Era uma criança, um adolescente. Agora imagine você ouvir aquele mesmo som, mas agora com 40, 50, 60 anos. A abertura é outra. O conhecimento é outro, porque a capacidade que os anos nos dão é essa: adquirirmos sabedoria. Inclusive isso é bíblico, né? Sabemos que a Bíblia nos fala que quanto mais a pessoa, né, o homem, ele tinha o cabelo branco, mais era agraciado, abençoado por Deus. Claro, uma linguagem figurada, mas para vermos o quê? Existia já esse sinal. Já existia essa prerrogativa antes mesmo de nós estarmos aqui enquanto pessoas, né? Eu, você que me ouve agora, ou seja, há séculos e séculos atrás. Para vermos o quê? O som nos impulsiona a um conhecimento que este culmina onde? Na sabedoria. Sábio é aquele que sabe ouvir. Sábio é aquele que, ouvindo, ele guarda tudo para si e depois, com o tempo, ele começa, né, a delinear tudo isso, a colocar em prática tudo aquilo que ele ouviu. Então vejamos o que essa história mostra para nós hoje. A história é esta. Um homem, um senhor, um pai, ele estava indo com o seu filho para o vilarejo. E nesta ida, né, estrada rural, estrada com terra, de longe ele viu que alguma carroça estava vindo, mas muito longe. Você que morou no sítio sabe que quando nós andamos, né, nas veredas, né, andamos nas montanhas, nós escutamos coisas que ainda estão para chegar. Por exemplo, um carro vindo lá do outro lado da montanha, você não consegue ver, mas você sabe. Então este homem estava com o seu neto e ele falou: olha, está vindo uma carroça. O neto falou para o vô: vô, está vindo uma carroça. Lá longe, escutou o barulho. E o vô falou: realmente, neto, está vindo uma carroça nessa mesma estrada que nós estamos. E ela está vazia. Ora, o neto ficou assim, perplexo. Como assim? Como que o vô sabe que a carroça está vazia se nós não estamos vendo a carroça? Como que ele sabe? Como que ele afirma para mim? Ela está vazia, vem em nossa direção, se nós não vimos essa carroça em momento algum nessa estrada. Então aqui que está o grande segredo, né? O vô, ele falou com toda a clareza que a vida lhe deu: a carroça está vazia. E a criança, ela ficou indignada com essa afirmação do vô, porque a idade dele não permitia ter sabedoria para perceber e afirmar aquilo que ele não viu, mas que deduziu. E esse deduziu porque a idade mostrou isso para ele. Então, irmãos e irmãs, é de profundo conhecimento que nós temos que deixar com que os sons eles adentrem em nossa vida, para que eles façam a diferença em nosso caminhar. E dessa forma, claro, nós voltamos sempre para aquilo que Deus já colocou para nós. A sabedoria, por palavras e ações, um dia com certeza nos levará ao caminho da santidade. Irmãos e irmãs, o ouvir é uma dádiva muito grande, como falei agora há pouco. O ouvir é o quê? É nós colocarmos em prática tudo que é aquilo que está ao nosso redor. Por isso, o ouvir é essencial. Tem um livro que fala: por que tenho medo de escutar? Outro, na mesma linha: por que tenho medo de falar? Né? Outro, na mesma linha: por que tenho medo de amar? E todos eles trazem essa mesma temática da condição humana, que é a psicologia, para nós adentrarmos numa esfera onde foge um pouco da dimensão humana, porque queremos chegar à eternidade. Claro, nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Esta é a grande verdade. Então, por isso que esses livros trazem sempre essa temática, trabalhar o nosso interior aqui para vermos onde um dia nós iremos chegar, que é a casa do Pai. Portanto, o ouvir sendo essencial, eu coloco aqui as duas condições agora do avô e do neto. Vejamos. O menino, ele se dispõe a escutar. O pai, aliás, o avô fala para ele, né? A carroça está vindo em nossa direção, nessa mesma estrada, e ela está vazia. E ele então, ele não interroga assim: tá mentindo, vô?
O senhor nem está vendo ela? Não, ele não teve esse diálogo. Ele ficou, assim, perplexo. Como quem diz, o vô não está vendo, está afirmando, mas ele não interrogou, ele não questionou essa verdade. Então, ouvir é essencial. Ainda mais ouvirmos aqueles que já têm história pela própria vida. Eu sempre falo para os adolescentes e jovens, né? Também em encontros com os pais, os catequizandos, que quando os pais estão conversando sobre alguma atitude dos filhos, por exemplo, né? E chegam numa posição, numa decisão em dizer não para aquele pedido, eu sempre falo para os adolescentes e jovens, enfim, né? Olha, este não que você está ouvindo agora é o melhor sim para a sua vida. Basta saber deixar ele trabalhar o tempo. Então, por exemplo, o jovem fala, pai, eu quero ir em tal lugar. O pai, ele sabe que aquele lugar não é tão bom, pela experiência que a vida deu para ele. E o pai fala, não, filho, você não pode ir ali. O filho, claro, não vai entender, porque ele quer o imediatismo. Mas o pai, ele consegue ver além. E se esse filho ouve, né, ele escuta e dar sentido ao que ele acabou de escutar e realmente não vai, né, ele dá razão à resposta dos pais, por exemplo, ele vai ganhar vida, ele vai ter muito mais prazer na sua vida do que adentrar com a própria existência e ir avante, desobedecendo aquele que Deus colocou como anjo da guarda para abrir, né? Para fazer aquele papel de abrir as eiras, né? Os caminhos de nossa existência. Então é essa dimensão importante que devemos colocar na dimensão do escutar. Depois, o pai. O pai é aquele que se dispõe a falar, né? Ele deixa bem claro para o filho, né? Categoricamente, está vindo nesta direção e está vazia. Ele afirmou como que alguém que estivesse vendo para poder dizer realmente. Não, ele não estava vendo, mas afirmou categoricamente, esta carroça está vazia. Essa integração, né? Aqui eu coloquei a linguagem figurada da palavra simbiose, né, que é muito usado aí na ciência, para vermos o quê? Na linguagem figurada, é claro, a simbiose é esta junção de valores de pessoas que convivem juntas e que compreendem-se mutuamente. Então, o filho, no caso hoje da história, o neto, escutou a história e o avô, então, falou essa história. E os dois se complementaram. Vejam, nessa simbiose é isto, se complementar, através de uma convivência, através de um conceito. Claro que, repito, simbiose é muito usado na ciência, mas aqui eu me refiro a uma linguagem figurada, para dar esse mesmo significado de pessoas que se unem, né, para que se juntam, para que esse conceito tenha validade. E interessante que nós temos isso na Bíblia também, sabia? Na Bíblia temos uma história que é muito parecida, que dá para aplicar essa simbiose na linguagem figurada, que está, por exemplo, em uma história onde diz que o eunuco estava lendo isto, e ele começou a ler, mas não entendia o que estava escrito. Aí então aparece o Filipe e pergunta para ele, o que estás lendo? Ou mais ainda, estás entendendo o que estás lendo? E ele fala, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí, então, Filipe, ele aproveita essa chance, claro, né? Homem enviado por Deus, e diz, então senta aí que eu vou te explicar. E explica toda a dimensão bíblica de Jesus Salvador. Aonde está escrito que Jesus viria até nós, seria rejeitado, morto, apedrejado, enfim, morto pela cruz, na verdade, e depois ressuscitaria, subindo para o céu para nos presentear com a morada eterna. Também, claro, nessa leitura está falando sobre a dimensão do batismo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 31 ao 35. Então, no final de tudo, dessa simbiose, ou seja, coisas que se complementam, que se conectam, o eunuco fala, o que me impede de receber o batismo? Filipe diz o que para ele? Nada. Que você aceite apenas. Esta é a teologia do batismo, né? Inclusive, canonicamente também é dessa forma, né? O que precisa que uma pessoa seja batizada, né? Primeiro que ela queira, que ela aceite. E aí, claro, os trâmites pastorais, que é padrinho, enfim.
Mas a primeira proposta é essa: eu quero ser batizado. Então a igreja lhe confere, né, esse batismo. Então o eunuco, a partir de compreender aquilo que estava lendo, mas lendo por ler simplesmente, quando chega Filipe, explica tudo para ele, ele muda totalmente a dimensão. Ele começa a perceber que a vida é muito mais além do que simplesmente estar ali. O estar é fundamental, mas o saber por que estar e produzir alguma coisa no estar é essencial. E foi exatamente isso que Filipe mostrou para, então, o eunuco. Então, irmãos e irmãs, é esta proposta que nos mostra sempre essa graça de Deus. Vejam que por uma história, nós adentramos na teologia, nós adentramos na Bíblia, nós adentramos na área espiritual, onde todo mundo precisa compreender, né, e sentir essa necessidade de estar sempre buscando a presença de Deus. Isso chama-se pertença. Essa palavra é um conceito muito além daquilo que estar ali simplesmente. Pertença é o quê? É literalmente eu ser, é eu estar, é eu fazer por ser aquilo que estou fazendo ali, aquilo que estou sendo ali. Por exemplo, fazer parte de um grupo, eu não faço simplesmente por fazer um número, não, eu faço para trabalhar, fazer aquele grupo crescer. Por exemplo, numa comunidade onde temos vários pastorais, as pessoas escolhem uma, duas, por exemplo, e ali elas vão estar. Mas não é um estar para dar um número. Minha pastoral de batismo tem 80 integrantes. Não. É melhor ter menos, mas onde cada um, estando ali, ele faça realmente acontecer. Uma vez que nós somos membros do corpo maior, que é Cristo, que é a igreja, e cada membro tem a sua função. Assim como, por exemplo, a Santíssima Trindade, né? 3 pessoas, um único Deus, onde cada pessoa tem também a sua função. Tanto que no tempo, cada um aparece num tempo diferente. Claro, todos já estavam juntos no início, né? Como nos mostra o prólogo de São João, mas gradativamente eles foram aparecendo na história. Mentes vazias, elas trazem para nós um conceito muito perigoso, na verdade. Então aqui eu quero trabalhar agora com você a dimensão da mente vazia e da mente cheia, da carroça vazia e da carroça cheia, né? Isso porque, lembram-se quando eu falei no comecinho, quando o neto perguntou, por que o senhor sabe que a carroça está vazia? E ele falou, faz muito barulho. Uma carroça vazia numa estrada de chão, ela deixa-se escutar muitos e muitos quilômetros longe. Por quê? Estando vazia, tudo o que passa, o que trepida naquelas pedrinhas, por exemplo, né? Ou naquelas ranhuras que a chuva faz, aquilo faz um barulho imenso. E quilômetros e quilômetros de distância, alguém pode escutar. Mas, se aquela carroça estiver cheia, ela não vai fazer barulho algum. Interessante. Então, eu quero comparar isso agora com a nossa mente, nossa vida. Uma mente vazia, por exemplo, nos traz o quê? Um relato de uma pessoa que não tem assim consistência naquilo que está falando ou fazendo. Então, em primeiro momento, ela cria o quê? Muito barulho. Qualquer situação da vida, ela já cria toda uma esfera onde o barulho, a desorganização, né? A bagunça, isso prevalece. Então vejam, observe ao seu lado, por exemplo, na família às vezes, no seu grupo de trabalho, né, no seu condomínio, pessoas que têm a mente vazia, elas fazem muito barulho no sentido de que, às vezes não é por querer, é inconscientemente. Porque a pessoa, por não ter assim, um conceito fundamental naquilo que está falando, ou fazendo, ou defendendo, ela começa a arrumar várias situações para explicar às vezes uma única situação. Então, este é o conceito da mente vazia, né? Cria muito barulho. Não significa alguém que fala bastante, não é esse conceito, é claro. Mas é alguém que quer sempre justificar onde, por exemplo, não deixa nunca o outro expressar a opinião. Diz que é um diálogo, mas acaba sendo um monólogo, ou seja, somente essa pessoa fala e nunca te dá a chance de replicar aquilo que está falando, ou até mesmo, né, opinar aquilo que você está fazendo. Esses dias uma experiência que me remontou a esse pensamento, né? Eu estava viajando e no avião
um pouco à frente, na fileira da frente, vinha um rapaz, né? 3 pessoas, né? Três bancos, e desses 3 viajantes, um rapaz que falou literalmente a viagem inteira. Ele não conhecia quem estava do lado. Assim que ele sentou, ele já começou a falar. E aí foi a viagem inteira. Só que a outra pessoa, ela não disse uma única palavra. Aqui que eu me lembrei do conceito da mente vazia, né? Aquele que nós chamamos de tagarelar, né? Fala, mas nunca deixa o outro expressar. E esse jovem, então, o outro que estava apenas ouvindo, ele não falou uma única palavra em 3 horas de viagem. Então vejam que esse conceito relata muito o que nós somos. Então nós precisamos nos policiarmos. Isso é importante. Porque senão, simplesmente, o que vai acontecer? A mente oca, ela não traz valores para nós. Ela faz o quê? Ela faz com que a gente simplesmente viva aquele momento sem buscar o passado, sem pensar no futuro e simplesmente eu sendo às vezes o centro das atenções. Então a carroça vazia, ela leva longe o barulho dela e todo mundo percebe que ela está vazia mesmo não vendo. E uma pessoa que também traz esse mesmo conceito, ela tem que repensar a sua dimensão humana para saber exatamente como que ela está aplicando o conceito da vida. Depois, nós temos o que também? Uma mente cheia. Essa mente cheia nos fala o quê? Nos proporciona conhecimento, sabedoria. É aquela pessoa que pode falar à vontade também, mas ela sabe repartir os momentos de uma conversa. Ela sabe brincar no meio de uma conversa. Ela sabe dizer se você realmente pode ou não, naquele momento, parar a sua conversa. Ela vai escutar você também e vão dividir as opiniões do que está falando. Enfim, é uma pessoa que tem um conceito aberto, mas estruturado. Isso que é o importante. Então esta é a mente cheia, aquela pessoa que prepara aquilo que ela está vivendo no seu dia a dia. Ela observa para saber, não é isso, o que vai aplicar naquele momento. Ela escuta uma outra pessoa, mas ela não vai, por exemplo, já simplesmente dando a sua opinião. Não, ela vai escutar, ela vai colocar tudo isso para dentro e depois vai com a postura, ela vai dar uma opinião, por exemplo, ou vai, claro, continuar o assunto. Ou muitas vezes também essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai ficar em silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, é muito mais forte do que uma opinião diante de algumas conversas. Então veja, irmãos e irmãs, a nossa vida passa por isso também, tá? Nossa vida, ela tem essa dimensão de nós observarmos nosso interior para vermos como nós estamos e como que as pessoas elas agem conosco no dia a dia. Então, relembrando, a mente vazia é aquela pessoa que na sua conversa não tem conceito, não é sinônimo de alguém que fala muito, porque muitos falam, né? Mas, como eu disse, interage com outra pessoa. E a mente cheia é aquela pessoa que ela transborda sabedoria, bem-estar intelectual, espiritual, e ela faz com que aquele momento seja marcante tanto pelo diálogo, né, quanto pelas opiniões que um vai falando para com o outro. Então isso é muito importante para vermos o quê? Como que Deus fala conosco também. Então criemos essa simbiose humana e espiritual, não é isso? Ligando de novo na linguagem figurada, essa simbiose, né? É o quê? É a minha conexão com Deus e ao mesmo tempo Deus que se conecta comigo como filho para que as coisas boas venham, fluam e criem sempre novas perspectivas para a minha vida. Então rogo a Deus que abençoe cada vez mais a nossa vida, o nosso dia a dia, para que a caminhada dele enquanto Pai Criador sempre esteja presente em cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você, a sua semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.